Muita gente já ouviu falar no livro egípcio dos mortos, mas agora você vai conhecer o livro egípcio dos vivos, dos muito vivos. Um verdadeiro manual do sexo, tão picante e surpreendente quanto o Kama Sutra, só que escrito 20 séculos antes dele. Para conhecer os segredos e as receitas desse papiro sedutor, vamos visitar o Museu Egípcio de Turim, na Itália. Ele é o segundo maior museu de antiguidades egípcias do mundo, atrás apenas do Museu do Cairo. E é lá que está a obra que descreve as práticas sexuais do Antigo Egito. O documento revela que há mais de 4.000 anos, os desejos, os impulsos e as paixões dos egípcios já eram iguais às que ainda hoje estimulam a humanidade. Só que com muito mais franqueza e muito menos moralismo, sem falsos pudores. Aqui está um Egito muito além das múmias e das pirâmides, um Egito fervilhante de vida. Garanto que você vai ter o maior prazer em assistir a mais esse especial do The History Channel. No século XIX, no Egito, perto do Vale dos Reis, uma descoberta extraordinária foi feita. Dentro de um pote estavam algumas das imagens mais explícitas do mundo antigo. O papiro ficou conhecido como Papiro Erótico de Turim e seria um dos artefatos mais controvertidos já descobertos na antiguidade. É pornografia pura e simples. Mesmo pelos padrões de hoje, as imagens no papiro de 3.000 anos são explícitas. Se olhar com cuidado, acho que você vai ver um dos conjuntos com as imagens mais impressionantes e chocantes de toda a humanidade. Como a descoberta pode mudar nossa percepção do Antigo Egito? Os egípcios que tendemos a idealizar eram muito mais amarrados e reprimidos, mas isso é completamente errado. Que mensagens íntimas estão escondidas entre tantos símbolos, códigos e pistas? A história do Egito é das maiores do mundo antigo. Se pudermos decifrar os desenhos, os costumes, a moral, as leis do Egito Antigo, vamos poder entender pela primeira vez o que realmente acontecia entre os lençóis naquele tempo. Sexo no mundo antigo. Erotismo no Egito. Turim, Itália. Em meio a coleções de objetos do Museu Egípcio, as maiores do mundo fora do Cairo, um item se destaca. O papiro 55001, mais comumente chamado de o Papiro Erótico de Turim. É um documento sexualmente muito explícito do Egito Antigo. É um exemplo muito raro, porque há poucos documentos assim. Representadas nos fragmentos de papiro, há as imagens de 12 homens e mulheres comuns em posições sexuais explícitas. Por séculos, foram mantidas longe dos olhares do público. Estava fechado em uma biblioteca. Você tinha que se inscrever para vê-lo. E devia ter uma razão para isso. E era só para homens. Então, em tempos vitorianos, quando foi publicado, as mulheres não tinham por que ver algo tão sujo quanto o papiro de Turim. A controvérsia que sempre cercou o papiro erótico de Turim criou um mistério. Até hoje, não sabemos qual o seu real significado. Ele retrata a vida sexual dos deuses e traz uma mensagem codificada para a vida após a morte? Será parte de um elaborado ritual místico de concepção? Ou é apenas uma relíquia de literatura erótica? Uma antiga revista pornográfica? Agora, pela primeira vez na TV, vamos decifrar esse antigo quebra-cabeça. Decifrando suas imagens e símbolos, vamos descobrir seu real significado e olhar mais de perto a vida sexual dos antigos egípcios. Examinando os dados que temos sobre a sexualidade egípcia, temos uma ideia de como as pessoas realmente eram, com os mesmos problemas, emoções e desejos do que nós. Acho esse ponto de vista mais interessante do que ver os egípcios como estranhos ou exóticos, dominados por múmias, mitos, mágica e pirâmides. Por séculos, a vida sexual do Antigo Egito foi ofuscada pela de outras civilizações. Os gregos e romanos têm a reputação de serem sociedades muito luxuriosas, em parte devido às evidências que eles nos deixaram. Vemos cenas de orgias em seus jantares ou bestialidade em suas lápides. A visão completa do Antigo Egito ficou ofuscada. Os antigos egípcios eram uma sociedade sensual e libidinosa. Para um egípcio antigo, era muito importante ser uma pessoa sexualmente ativa. A verdade foi escondida pelos próprios historiadores.
Artefatos sexuais recuperados do Antigo Egito foram frequentemente censurados. Perdemos alguma sexualidade do mundo antigo. Na Itália, por exemplo, os papas decretaram que toda a genitália devia ser coberta por folhas de figueira. E na era vitoriana, na Inglaterra, eram coisas que ninguém podia ver. Um exemplo disso é a estátua mutilada de Min, o deus egípcio da fertilidade, que está no Museu Britânico. Significativamente, falta à estátua uma parte importante. Durante a era vitoriana, o pênis foi retirado para evitar que os visitantes do museu corassem de vergonha. E há outro exemplo de Armon-Min, mas em uma inscrição na parede. Neste caso, o pênis de Min não podia ser removido, de modo que foi censurado de uma maneira mais divertida. No Museu Pitre, o pênis foi oculto com um número do museu. Ele encobriu o desenho para que ninguém visse coisa tão obscena exposta ao público. Até hoje, certas imagens sexuais são escondidas do público. Perto de onde foi descoberto o papiro erótico de Turim, no lado ocidental de Tebas, há um sítio arqueológico de 3.000 anos, mantido em segredo dos milhares de visitantes das redondezas. Contém algumas das primeiras imagens pornográficas da história e continuam escondidas em uma caverna. Não por causa da natureza das imagens, mas por causa de quem elas podem representar. Hatshepsut, uma das poucas governantes mulheres do Egito Antigo. Possivelmente é o exemplo mais antigo de grafite do mundo. Certamente não é o desenho mais antigo que mostra cenas de sexo, mas é o mais antigo grafite a mostrar essas coisas. Os desenhos se localizam em um templo em honra da rainha. Criar imagens tão sexualmente explícitas deve ter sido perigoso para o artista. Uma imagem da rainha em posição sexual não era uma coisa que se fizesse. E teria que ficar certamente escondida, coisa que daria ao autor uma séria dor de cabeça se fosse descoberta. Devido à natureza controvertida do grafite, poucos acadêmicos tiveram acesso à caverna, mas nosso programa obteve permissão para investigar esse peculiar sítio arqueológico. Bloquearam o sítio para manter os visitantes afastados e ninguém costuma entrar. Mas agora eu vou poder entrar e estou muito empolgada. Vamos derrubar a porta para poder entrar. Tenha cuidado. Está bem, obrigada. Olha, nossa. Isso é bem impressionante. Não se sabe quem escavou a caverna na pedra, mas especula-se que foi um dos artesãos do Vale dos Reis, que deve ter decidido que seria um bom lugar para seu próprio túmulo. Há muitos anos, Liz queria ter acesso a esse lugar remoto. Nossa, fantástico. Olha isso. Eu só vi isso em livros e realmente é muito bom. Muito bom ver ao vivo. Este grafite provavelmente foi criado por um dos trabalhadores desta área, provavelmente um operário do túmulo, ou talvez do templo. O grafite mostra o que parece ser Hatshepsut sendo tomada por trás por quem pensam ser Senenmut, seu intendente e amante. Detalhes do desenho fornecem pistas sobre seu significado. O homem está atrás da mulher. E acredita-se que possam ser Senenmut e Hatshepsut, porque se vê aqui um penteado. Pensa-se que possa ser um penteado de Nemes, um símbolo de realeza. E como obviamente é uma mulher, acharam que fosse Hatshepsut. Por que alguém se arriscaria a retratar uma figura real em termos tão explícitos? Foi o modo do artista mostrar seu desgosto pelo fato de ter uma rainha mulher, o que contrariava as leis de Marte e os valores estabelecidos no Egito. O grafite sugeriu uma nova visão do papiro erótico de Turim. Quando comparado com as imagens de Turim, mostra similaridade com uma das 12 posições sexuais desenhadas. Poderia ter sido algum tipo de mensagem? O grafite fornece um olhar sem censura da vida cotidiana do Antigo Egito.
É um ponto de vista único sobre a vida dos antigos operários de túmulos da área e de seus conceitos sexuais, expressos de modo totalmente diferente do que podiam mostrar em templos e túmulos. Ali, mostravam coisas e fatos, tudo dentro dos conceitos de decoro. Mas aqui se expressaram de modo totalmente diferente. Mas os egiptólogos ainda não tinham um retrato completo da vida sexual no Egito Antigo. Para obter detalhes, tinham de estabelecer o verdadeiro significado do papiro erótico de Turim. Poderiam ser mensagens para os reis e rainhas do Antigo Egito? Ou talvez para um poder ainda maior? Para descobrir, vamos explorar os túmulos e templos dos deuses, onde as paredes estão cheias de códigos secretos. E sabendo olhar, veremos que há mensagens sexuais por toda parte. Estamos decifrando um antigo papiro sexual conhecido como o papiro erótico de Turim. Seria uma mensagem à realeza egípcia, como esse grafite encontrado perto do Vale dos Reis? Ou seria uma mensagem a um poder maior, uma mensagem para os deuses? Para descobrir, temos que entrar nos templos sagrados, o portal para a vida no além. Aqui, as imagens contêm códigos e símbolos, cheios de mensagens sexuais. Na iconografia religiosa dos templos, vêem-se muitos deuses tendo ereções, divindades fazendo sexo. Mas templos egípcios eram espaços fechados. Pouquíssimas pessoas tinham acesso. Viajando pelo Rio Nilo, uma equipe de peritos vai entrar no coração sagrado dos mais importantes templos egípcios. Analisando os desenhos, poderão desvendar seu significado. Em contraste à pornografia explícita da Roma Antiga, o sexo no Egito era mais codificado, muito mais simbolicamente exibido. Inerente aos túmulos havia o conceito de que, quando a pessoa morria, seu corpo passaria para outra vida. Os túmulos eram portais, e o sexo era parte importante da transição. Quando você morre, a ideia não é de fim de vida, mas do começo de uma nova vida que começa com um nascimento. Portanto, há aspectos de sexualidade e fertilidade ligados ao que haverá após a morte e os ritos funerários. A doutora Liz Manik é a principal perita em história sexual do Antigo Egito. Ela estuda a arte de túmulos egípcios há 45 anos. Nas paredes de alguns túmulos, vemos cenas que parecem ser da vida cotidiana, da vida como ela era, festas, banquetes, etc. Mas tudo com um propósito funerário, porque estão nas paredes de um templo fúnebre. Os antigos egípcios acreditavam que essas imagens ajudavam no ato do renascimento. Isso é sexo disfarçado, podemos dizer assim. É um retrato da ocasião ideal na vida real. Para alguém renascer, tinha que haver uma atividade sexual que precede qualquer nascimento ou renascimento. Símbolos que vemos nas paredes de templos também estão presentes no papiro erótico de Turim. O elemento-chave aqui é a flor de lótus. A flor de lótus é o símbolo da ressurreição. A flor tinha propriedades narcóticas, então não é sem razão que cheiram flores de lótus por toda a parte. Há outras semelhanças entre os códigos daqui e os do misterioso papiro. Símbolos que parecem valer até hoje. Iniciar uma atividade sexual fica facilitado por meio do álcool. E os egípcios sabiam disso, e sempre vemos esses triângulos de sexualidade, música e embriaguez. Isso andava junto naquele tempo, como anda hoje. As mensagens revelam que o sexo era essencial para o renascimento na vida no além, mas sua interpretação pode ser complexa. A sexualidade era de importância primordial e não era mostrada diretamente, mas através de símbolos. Saindo do templo de Luxor, Liz viajou para a capital do Egito, Cairo, para analisar uma das mais importantes descobertas do mundo antigo: os tesouros de Tutankhamon. Escondida em um velho baú de roupas de 3.500 anos de idade, Liz achou uma pista de como os antigos egípcios mostravam o sexo de maneira velada. Este é um baú de roupas que foi encontrado no túmulo de Tutankhamon. Nele se vê um desenho do rei sentado em uma cadeira atirando com arco e flecha. A seus pés está a esposa, Akhesenamun, que segura uma flecha pronta para ele atirar.
O fato dele ser mostrado nessa posição, atirando com arco e flecha, mostra o real significado da cena, a mensagem simbólica subjacente. A